células epiteliais, linfa ou quilo. Você está falando, desculpe, Paulo César, para fazer, inclusive, um link para depois o Carlos poder fazer aí uma edição. Você estava falando do caso da Iole, não é isso? É. Que você estaria operando, mas o João Pedro é que estaria operando a Iole através de você, não é isso? É. Bom, se ela tinha que ser operada pelo João Pedro materializado e depois por mim, por que o Frederico disse que eu já estava autorizado a operá-la? Não entendi. Falei com o Rocha Lima disse que nós teríamos uma reunião naquela semana e que nós íamos, então, indagar para esclarecer o problema. Frei Luiz se manifesta por voz direta. Já apareceu a imagem. Frei Luiz se manifesta por voz direta. E aí o Rocha Lima dá a mensagem que tinha que dar, em torno de 20 minutos, e antes dele se despedir, o Rocha Lima disse o seguinte: Frei Luiz, aqui estamos aos seus pés. Podemos esclarecer mais uma dúvida? Sim. Nossa irmã Iole precisa ser operada por Paulo César, mas recebemos a orientação de que ela só poderia ser operada por ele depois que o João Pedro intervisse. Mas Frederico já o autorizou, mas o João Pedro ainda não fez o procedimento. Aí, pela voz direta, veio a seguinte informação: Iole será operada por João Pedro através de Paulo César. Trata-se de um membro muito disciplinado e será utilizado como médium por nossa equipe médica. Então, eu sou médium. Então, todo médico é médium, até quem não acredita nisso. Somos médios e estamos sendo utilizados mediunicamente sem percebermos. No futuro, perceberemos, poderemos ter contato direto com nossos colegas. Vejam quantas experiências que já me levaram a escrever 9 livros eu já passei nessa encarnação. O que se encontrou aí? Células epiteliais, linfa, gordura, micro-organismos, fragmentos de membrana mucosa, resíduos de cinzas. Em outras pesquisas foi detectado também albumina, cloreto de sódio e fosfato de cálcio, mas nada. Então, o ectoplasma continua sendo uma tremenda dúvida para todos nós, um grande mistério. Bom, mas é só questão de tempo. Bem, caso seja possível o teletransporte de um espírito no universo que habita o nosso, qual será a sua aparência? Se a psicosfera for adequada, exatamente como é. Em psicosfera inadequada, recoberto por mantos ou incorporado no perispírito do médium de efeitos físicos. Isso está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28. Dá para entender como é que um espírito pode se incorporar no perispírito de um médium e aparecer materializado? Dá para entender? Então, palavras do Emmanuel. Como é que nós vamos fazer entender os nossos amigos encarnados? Se for comparado esse entendimento a se tentar explicar a uma lagarta como ela vai se transformar em uma borboleta. Então, felizmente, eu tenho a imortalidade à minha frente. Aí está, então, entidades materializadas no lar de Frei Luiz, saindo envoltas em mantos alvinitentes, luminescentes, a reunião no escuro, você vê a entidade materializada porque sai emitindo luz pelo corpo e pelas vestes. Foi o que me levou a pensar que as histórias de fantasmas cobertos por lençóis no passado têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Frederic von Stein, bom, do mecanismo da mediunidade. Os elementos essenciais, ou seja, de energias, pertencem ao médium, que conscientemente ou inconscientemente podem intervir nas manifestações. Então, certo. Então, se eu for um médium no futuro, eu vou poder manipular o meu ectoplasma de forma inteligente, de forma controlada? Segundo o que está sendo dito em mecanismo da mediunidade, sim. Bem, que é o que me parece que Jesus fazia. Ele manipulava as energias dele, sentir se extravasar de mim, sair de mim, uma virtude. Virtude, para mim, é energia. Então, me parece que é isso que ele manipulava. Aí está o ectoplasma saindo da boca e do nariz de um médium, evidentemente com uma entidade médica encarnada nele, cuidando de um paciente. Em Missionário da Luz,
Alexandre tomou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, que se esterilizavam particularmente pela boca, narinas e ouvido do aparelho mediúnico, e começou a manipulá-lo. André Luiz está descrevendo o que ele está vendo, do lado de lá. Aos poucos vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Então, me parece que é o que acontece no fenômeno da voz direta. É o que acontecia quando eles acoplavam uma laringe materializada ao bocal menor da trombeta de alumínio. Formaram-se a um influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Bom, aí, meu camarada, tá bom, eu vou levar vocês comigo, tome um calmantezinho para o que vocês vão ver agora, tá bem? Então, segundo André Luiz, eles sabem como confeccionar, digamos, uma prótese de laringe. Tá. E se eu tiver numa reunião dessas e for extraída uma válvula mitral de um paciente que está com uma insuficiência cardiogênica, e se a entidade pedir que eu pegue a válvula mitral e puxe para fora? Pois foi o que aconteceu comigo. E não foi só uma vez, não, foram várias. Nós estamos vendo aí outro colega puxando de dentro do corpo de um médium, de um paciente, alguma estrutura orgânica. E aí a pergunta é fatal. Saiu na minha mão a válvula mitral, como é que o paciente está vivo? Eles estão me dizendo que sabem, assim como André Luiz relatou, materializar uma prótese de ectoplasma no local da extração da peça orgânica por eles, ou a desmaterialização dessa peça orgânica defeituosa. E isso é simultaneamente. E, Frederic, escuta aqui, você tem visão microscópica, ultramicroscópica, você tem um poder aí extraordinário de manipulação das energias para desintegração atômica de defeitos orgânicos do paciente. Por que tem que acontecer esse sangramento aí? Você não podia poupar os capilares do paciente? Por que tem que inundar o tórax do paciente com sangue? Eu poderia poupar os capilares, sim. Por que você não poupa? Para aumentar a fé do doente e a sua. Bom, sem comentários. Aí está uma prótese extraída, até a cordoalha tendinosa, né, foi desmaterializada com a peça. Um cardiologista estava ao meu lado, Luiz Augusto Queiroz, pegou a peça na minha mão e viu, Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui, ó. São filamentos que impedem que a válvula mitral cardíaca abra mais do que deva. Quem estava me dizendo isso era um cardiologista. Frederic, por que não acontecem infecções nessas cirurgias hiperfísicas que vocês fazem e que nós vamos fazer no futuro, com a dominação da energia ectoplasmática existente em todos nós? Olha, os nossos técnicos sabem como manipular o oxigênio da atmosfera do santuário, transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando são em 2 átomos. O ozônio tem 3. A ciência está me dizendo que 98% dos organismos, dos micro-organismos conhecidos pela ciência, são sensíveis ao ozônio. Então, é uma ciência, é uma energia. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos, mas nós vamos alcançar. É só questão de tempo. Aqui está esclarecendo, então, bem. O oxigênio tem 2, que nós estamos respirando, tem 2 átomos. O ozônio tem 3. 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Isso aí pode ter acontecido materialização de Moisés e de Elias? Vamos voltar para ver se nos livros do André Luiz é confirmada que André e Elias se materializaram no Monte Tabor ao lado de Jesus. E atenção, hein? Eu não dormiria diante de uma reunião, de uma cena dessa, não. Eu não dormiria. Será que ele estaria acompanhado por 2 ou 3 discípulos que eram médios de efeitos físicos e que desmaiaram aqui e, nesse estado, expeliram a energia ectoplasmática que permitiu a materialização dos espíritos de Elias e de Moisés? Os 3 viram. Domínio da nominalidade, nos domínios da mediunidade. E, além de surgir Jesus em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado.
ensinamentos claros do mestre, conversando com os grandes instrutores materializados no Monte Tabor. Então, André Luiz está confirmando que Elias e Moisés se materializaram com Jesus no Monte Tabor. Sabe o que é isso aí, Nádia? Nádia do Cotuvale, minha irmãzinha querida. Na próxima encarnação, eu e você vamos incendiar o mundo, tá bem? Vamos começar pelo Alasca. Mas eu tenho muito nervoso com essa história de cirurgias, mas vamos lá. Eu estudo com você no plano espiritual. Nadiazinha, olha o que eu estou te mostrando. 15 anos de estudos sobre o Santo Sudário. Aquela imagem lá grafada, de Turim. Aí, os cientistas acabaram esculturando a figura de Jesus. Encontraram 250 ferimentos grafados no sudário, incluindo a perfuração da lança de Longinos. Impossível a sobrevivência de um ser humano que tenha sido dilacerado na cruz como ele foi. Chicoteado, crucificado, com uma coroa de espinhos na cabeça e ainda com o tórax atravessado por uma lança. Certo? Está entendendo como é difícil o médico acreditar? Nós não acreditamos em ressurreição. Como é que esse corpo aparece todo recomposto, depois de ter ficado 3 dias dentro de uma gruta fechada no calor do deserto? Bom, livro Missionário da Luz. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado. Então, olha, a materialização de um espírito é a mais importante prova da imortalidade. A mais importante prova da imortalidade. Até o próprio Jesus se materializou perante o ressuscitado, perante os santos apóstolos. Bom, nos consideramos os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Ou seja, palavras de Francisco Cândido Xavier, no livro Páginas de uma Vida. Então, aí estão as dificuldades de que tais fenômenos aconteçam de forma comum no nosso planeta. Drogas, racismo, suicídio, pedofilia, assassinatos, aborto, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e outros. Doutor Paulo César, o senhor acha que essas tragédias todas que nós estamos enfrentando poderiam ser atenuadas caso as materializações fossem fenômenos comuns? Sim. Sim. Guerras. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Samuel se materializa pela ectoplasmia da pitonisa de Endor e orienta o rei Saul a desistir da batalha no dia seguinte contra os filisteus. Porém, não é atendido. Materializado, hein? Ainda acaricia a cabeça de Saul. Não acreditou. Foi para a guerra com os filisteus no dia seguinte. E como o próprio Samuel orientou, alertou, olha, você e os seus filhos morrerão nessa batalha, hein? E foi exatamente o que aconteceu. Tá? Lázaro Redivivo, Humberto de Campos. Agora, raciocine, irmãos queridos e imortais, comigo. Quantas guerras históricas poderiam ser evitadas pela orientação de mentores materializados? Estão percebendo o que está acontecendo na atualidade, no século XX? Com ameaça até de bomba atômica? Então, eu acho que, eu não sei, a nossa humanidade ela vai precisar de um choque elétrico. E o choque elétrico me parece que virá pela cada vez mais comum compreensão das energias ectoplasmáticas que permitirão o teletransporte de espíritos desencarnados.
E, por isso, no dia 18 de julho, eu vou falar lá na OAB. Ó, espíritos assassinados poderão se materializar em tribunais do futuro e revelarem o que aconteceu com eles. Eu não vejo final para essa estrada, não. Eu não consigo prever o que os médicos do futuro, com domínio intenso, total, da energia ectoplasmática existente em cada um deles, farão. Sem falar nos supersentidos. Vocês vão poder ter uma visão de amplificação de 100 milhões de vezes? 100 milhões de vezes. Eles vão poder ver átomo. Eles vão ver partícula subatômica. Eles vão detectar alterações genéticas em uma célula antes que elas aconteçam, ou então na sua fase inicial, e que pode levar à transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa. E eles vão poder, com a energia ectoplasmática, eliminar essa célula antes que ela se transforme numa célula cancerosa. Eu acho que eu vou conseguir fazer cego enxergar, porque eu vou poder teletransportar células do seu perispírito para o seu olho. Evidentemente, necessitarei de profundo conhecimento científico para que eu possa saber tudo isso. Vou saber tudo, exatamente o que acontece dentro de uma célula. Vou precisar saber exatamente tudo o que acontece dentro de uma célula fisiologicamente normal e de uma fisiológica anormal. Vou precisar saber tudo o que acontece em cada doença. E vou saber, porque eu sou imortal. Eu vou ter esse conhecimento. Evidentemente, a velocidade de captação de conhecimento vai depender do meu livre-arbítrio, da minha decisão de me dedicar ao estudo, de me dedicar ao bem do próximo. Mas é isso que eu vou fazer. E eu não tenho dúvida nenhuma. Diante de tudo que eu vi, durante 40 anos, vendo espíritos médicos se materializarem, atuarem como atuam, conversarem comigo, me chamarem para acompanhar através dos leitos como eles faziam, eu vou guardar isso comigo ou vocês não acham que eu tenho obrigação de colocar isso em público? Não tenho, assim, receios, embora seja criticado. Inclusive, por grandes nomes do espiritismo, não tenho receio nenhum. Eu não tenho mais como voltar. Eu estou seguindo as orientações de Frei Luís. O que foi colocado nos livros Espíritos Decaídos de Materialidade foi por ordem de Frei Luís. Isso precisa ser divulgado até aos grupos espíritas. As deformações que o nosso comportamento inadequado para com o próximo, para com a natureza do planeta que habitamos, causa no nosso perispírito. As deformações que nós apresentaremos nos nossos corpos físicos futuros, as doenças que funcionarão como aspiradores das impurezas, corretivos das deformações perispirituais. Isso tudo é ciência, não tem como voltar mais atrás. Se soubesse o que os aguardam, não teriam feito o que fizeram e nem estariam feito o que estão fazendo. E nem estariam feito o que estão fazendo, nem estariam fazendo o que estão fazendo. Bem, então aí está o que aguarda esse médico do futuro, com domínio completo das suas energias ectoplasmáticas e dos seus ultrassentidos evoluídos. Percepção do mundo espiritual pela vidência, captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clara audiência. Nós vamos ouvir o que eles estão dizendo. Aliás, no último encontro, eu revelei que isso aconteceu comigo. A visão por transparência, visão microscópica, ultramicroscópica, cirurgia hiperfísica, desintegração molecular de anomalias, materialização de prótese de ectoplasma. Quanto tempo uma cirurgia para a substituição de uma prótese artificial levaria lá no Instituto do Coração em São Paulo para trocar uma prótese cardíaca? Horas? E a parafernália necessária da tecnologia para a realização de um procedimento disso? Mas eu fui testemunha disso, pode ser feito em minutos. Em minutos. Com o paciente sentindo... Por que o paciente não sente dor? Nós sabemos como estimular os neurônios do paciente a produzir substâncias com capacidade anestésica até maior do que qualquer morfina que você compra no mercado. Maior até 200 vezes maior. Frederico, por que eu, quando opero um estômago, um fígado, um pâncreas, tenho que penetrar lá na profundidade do abdômen do paciente? E você trabalha na superfície? Nós sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por baixo dos órgãos e elevá-los até a superfície. Por isso, não precisamos entrar na profundidade que vocês, cirurgiões da Terra, entram. É mole ou que é mais? Percepção kármica das doenças
incursões intracorpóreas e muito mais. Ô, garotada, olha, se você me deixar de falar, eu vou falar até 2042, caso eu esteja ainda encarnado. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando, graças à minha curiosidade científica, que isso é um dom, e anotando da data, o que acontecia, com quem acontecia, qual era a explicação, qual era a informação, até onde eu posso entender, pelo amor de Deus, me acudam, me ajudem a entender como isso é possível, e assim por diante. Como aconteceu com o meu próprio filho, extraíram células-tronco do meu filho. Paulo César, pode mandar isso examinar. Traz um frasco com líquido conservante. Tiraram, meu filho saiu da cabine todo ensanguentado, e tiraram células tronco adultas do baço dele. E disseram, olha, nesse material estão células-tronco que podem ser utilizadas contra tumores malignos, através da imunoterapia. A imunoterapia, isso aconteceu em 1981, 1982, a imunoterapia agora é uma realidade no tratamento do câncer. Então, quer dizer, 40 anos atrás, isso me foi informado. Há 40 anos atrás, esse material foi levado para o Instituto de Oswaldo Cruz, foi examinado por colegas médicos e cientistas, e depois me telefonaram, Paulo César, olha, aquele material que você nos deu, nós pesquisamos. Estava com grande quantidade de linfócitos. Linfócitos são os glóbulos brancos mais presentes em qualquer amostra de sangue. Então, se você colhe uma amostra de sangue para examinar, a maior parte dos glóbulos brancos que serão vistos por quem fará o exame são linfócitos. Mas nós estávamos aqui com um grupo de pesquisadores franceses, e nós pedimos para eles examinarem o material que você nos enviou. Você sabe que, enquanto eles estavam observando, disseram que viram o que nós vimos, mas perceberam que alguns desses linfócitos estavam com seu ectoplasma bem mais dilatado do que os normais, e que eles lá na França costumam ver isso em células-tronco da medula óssea. E aí? O que eu faço? O que eu faço? Continuo nessa estrada por fora. Até quando eu vou ficar aqui? Bom, eu acho que era isso que eu teria a falar. Evidentemente, teria muito mais. Aqueles que quiserem se aprofundar, como aquele nosso colega médico que se apresentou no início, eu tento colocar isso em livros. Tá? O nono, Medicina e Ectoplasmia. Qual será o próximo? Ufologia e Espiritismo? A justiça humana perante a materialização de espíritos? Talvez um terceiro livro, Genética e Mediunidade. Quem sabe um quarto? Médiuns de efeitos físicos. E vai por aí agora. Isso é só questão de tempo. Isso vai se tornar comum, é só questão de tempo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, e me desculpe se eu ultrapassei aí os parâmetros. Nossos parâmetros aqui estão flexibilizados pela situação que nós, com ajuda espiritual, vencemos todos juntos. É com muita emoção que eu estou agradecendo mais uma vez. O Carlos está aqui me mandando uma mensagem de Vivian Millet. Um abraço para você, querida Vivian. Gratidão aos mentores evoluídos que nos possibilitou continuar os estudos. Maria Augusta Faber Correia da Silva, todo médico é médium. Vou repetir isso diariamente. Está ouvindo, Paulo César? Sim. Maria Augusta Faber Correia da Silva, seu caminho não tem volta. É para você mesmo, Paulo. Não tem mesmo. Também você nem quer que tenha, né? Olha aqui, terminou semana passada um congresso de medicina e espiritualidade em Vitória, lá no Espírito Santo. E eu fui fazer uma apresentação sobre o nosso trabalho. Tinha médicos, muitos médicos do Brasil todo lá, inclusive do exterior. Nádia, Sim. Colega se aproximou de mim e falou o seguinte: Paulo César, eu sou seu colega de São Paulo. Você sabe que 10 pacientes meus, me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta da Medicina? E um conhecia o outro? Nenhum conhecia um ao outro.
e todos eles te procuraram, e você, em cada exemplar, você escreveu uma dedicatória para o mesmo colega. Um me procurou num lugar, outro em outro. Ele recebeu 10 livros da face oculta da medicina. Então, me parece que é um planejamento, não tem como eu negar que isso esteja acontecendo. E vejo isso com muita assim, felicidade, né? Porque a medicina é extremamente importante, ninguém pode ser nada sem saúde. Então, nós estamos tratando uma infinidade de doenças somente em seus efeitos, não sabemos as causas. É mesmo. Paulo, nós evidentemente estamos muito encantados outra vez com a sua exposição. Estamos profundamente agradecidos ao plano espiritual, aos nossos mentores queridos que nos propiciaram condições de nós retomarmos o seu estudo. Agradecidos a todos que estiveram conosco e estão conosco ainda em ambos os planos de existência, vibrando no momento em que você e Carlos estavam, na palavra de Carlos, lutando para nós retomarmos o estudo. Nós não temos aqui nenhuma pergunta. Acabou de entrar o que eu estava vibrando aqui, agradecendo, mas eu queria te perguntar, Paulo, você falou sobre aquela questão da prótese, que os espíritos construíram uma prótese mantendo o cliente, né, o paciente encarnado, apesar da retirada daquele elemento vital. Lúcido. Hein? Encarnado e lúcido. E lúcido. Nos transplantes, pode ocorrer isso também? Olha, são cirurgias de... são cirurgias... Eu tinha uma paciente que precisou fazer um transplante hepático. Ela não sobreviveu no pós-operatório, ela desencarnou. E a cirurgia demorou horas. Alguém doou o fígado para ela. Então, alguém foi a óbito e tinha autorizado a que seus órgãos fossem doados. A sua família autorizou. Não sobreviveu. Então, são assim procedimentos cirúrgicos muito perigosos por nós, médicos da Terra, mas que têm salvo milhares e milhares de vidas, certo? O Hospital Universitário Pedro Ernesto, por exemplo, agora está abrindo um programa só para transplante hepático. Já faz transplante de rim, já faz transplante de coração e vai aí afora. Isso, estou falando do serviço público, hein? Nenhum hospital aqui no Rio de Janeiro faz o que acontece no Pedro Ernesto. Agora, em minutos, sem ninguém ter doado nada, prótese de ectoplasma, como? Quantos átomos tem numa válvula mitral? Quantos elétrons? Como é que eles conseguem desintegrar atomicamente uma peça orgânica e materializar uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor, não ocorrendo, então, a rejeição? Eles trabalham o sistema imunológico do paciente, eles trabalham a corrente sanguínea, o tipo sanguíneo, eles verificam tudo. Isso tudo está nesse livro que nós estamos colocando agora, provavelmente em agosto ou setembro, na Bienal do Livro, Ectoplasmia e Medicina. Eles analisam cuidadosamente o paciente antes de ser submetido a tais intervenções. E essas avaliações não são feitas no momento do procedimento. Espíritos médicos devem estar acompanhando o paciente até na sua residência e analisando detalhe por detalhe, para quando chegar no momento em que isso aconteça, não ter os acidentes que nós, evidentemente, temos nas nossas atividades cirúrgicas físicas e não hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. O Paulo César, eu não costumo fazer assim nenhum depoimento sobre a vida pessoal, até porque ela é muito desimportante, mas, inspirada pela sua datividade e pela sua humildade até de falar sobre essas questões todas, eu vou aqui segredar que nós temos na nossa família o caso de um transplantado de coração, meu primo querido, que é um irmão meu. Ele ficou, depois do transplante, muitos anos, o que não é comum,
muito além do que é a estatística depois de transplantes de coração, e eu lembro que ele ficou até o último momento, porque os médicos diziam que a partir de tal momento ele não teria nenhuma chance se não chegasse um coração. Eu orava muitíssimo, muitíssimo, diariamente, várias vezes, para os nossos mentores no Grupo Espírita André Luiz, que é a nossa casa querida aqui no Rio de Janeiro, e numa reunião de tratamento espiritual, eu vi um médico que eu imagino tenha sido o próprio André Luiz, que eu nem mereço isso, mas eu imagino que tenha sido ele. Ele veio andando, trazendo assim um coração, que estava no momento, situação limite para o meu primo. E no dia seguinte de manhã, apareceu um coração para o meu primo. Então, essas são situações que nós vivemos, e aqui, mais uma vez, eu estou agradecendo essa misericórdia que nossa família recebeu. O que eu estava te perguntando sobre os transplantes é que, durante os transplantes, os médicos... Alô, Paulo César? Você Estou te está me ouvindo. Tá. Perfeitamente. Durante o transplante, os médicos retiram o órgão, colocam do lado do paciente, né, do corpo do paciente, para vir o outro. É nesse momento que se pode dar, naturalmente, um colapso aí, de alguma forma, e você acredita que, com assistência espiritual, possa haver algum caso de, digamos assim, uma construção ectoplasmática pelos mentores para ajudar os Sim, médicos do... acredito piamente que isso aconteça. Não tem nenhuma dúvida, diante de todas as conversas que eu tive com o Frederico, com o João Pedro e outros colegas teletransportados e materializados, eles estão ao nosso lado. Olha aqui, o corpus deles são constituídos pelos mesmos elementos do nosso, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Por isso nós não os vemos, a não ser os médios videntes, né? Por isso atravessam parede de concreto e se locomovem a distâncias incomensuráveis com a velocidade de pensamento. Eles sabem como baixar a vibração atômica dos átomos ectoplasmáticos. E, durante aquele momento, eles podem acoplar, durante os nossos procedimentos cirúrgicos, e sem percebermos, moldes ectoplasmáticos a não somente os transplantes, mas outras estruturas que nós tenhamos tentado, assim, durante os nossos procedimentos, consertar, recuperar. Está dando para entender? Sim. Então, não adianta, nenhum médico vai estar sozinho, nem os que não acreditam nisso, não tem saída. E essa tua prece aí deve ter tido uma atuação fundamental, porque a prece é uma ferramenta fundamental para a ação em benefício dos enfermos. Eu não entro num centro cirúrgico em realizar uma cirurgia. Claro, imagina, uma prece, você aliás. é certo. Eu não começo uma cirurgia sem fazer um pensamento, colocando a imagem de Jesus ao meu lado, ao lado dos colegas que se encontram ao meu lado. Tenho muito respeito com aquilo que falo dentro de uma sala de cirurgia, dentro de um CTI. Não é lugar para você soltar piadas, de você usar palavras de baixo calão. Não, nós estamos diante de um ambiente sagrado. Existem muito mais médicos ali desencarnados do que encarnados. Acreditem ou não. O André Luiz tem uma frase: o esforço sagrado o esforço do laboratório é tão sagrado quanto o do religioso no templo. Que é exatamente e tem uma o que você frase, acabou de falar. Um dos mentores dele também. Se os médicos orassem. Um dos mentores do André Luiz fala isso em um dos seus livros. Se os médicos orassem. Por falar em oração... Ele vê uma descrição que ele vê um médico andando pela rua, recoberto por um espírito tão assim, puro, que pareceu ser um anjo. E ele relata, olha o que é um espírito acompanhando aquele médico. Ele deve ter uma dedicação muito profunda com os doentes que ele cuida. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que várias vezes eu fui convidada para fazer em cultos ecumênicos e interreligiosos, eu fui convidada para falar a formandos de medicina. E sempre falei sobre isso, que os mentores estariam
Cada um deles estaria sempre no exercício da profissão, de forma sincera, assistidos por mentores. E, de forma não sincera, também assistidos não por mérito deles, mas por mérito do cliente ou do paciente. Eu digo isso e os rostinhos ficam assim muito surpresos, né? Você sabe disso, você tem essa experiência, evidentemente, diária. Ô, Paulo César, já aconteceu de você fazendo uma cirurgia, você ter sentido que os mentores que trabalham com você, evidentemente, fizeram um colchão de ectoplasma para você não precisar fazer uma incisão tão profunda? Já te aconteceu isso? Não. Eu sinto a presença deles, pelos arrepios que eu tenho no corpo. E uma única vez, eu ainda estava na fase de residência médica, estava realizando um procedimento, extração de uma glândula chamada, que fica junto à vulva, né? E uma glândula chamada glândula de Bartholin, ou Bartholin. E a paciente estava com aquela glândula inflamada. E ela estava em posição ginecológica e eu estava removendo a glândula que fica entre o grande e o pequeno lábio da vulva da paciente. E um staff atrás de mim, um médico atrás de mim, um cirurgião, né, com experiência atrás de mim, observando o que eu fazia, caso houvesse alguma complicação, ele entraria no campo para me ajudar. E ele foi chamado em outra sala, porque estava com uma emergência. E eu continuei, removi a glândula e não parava de sangrar o fundo da região crural de onde eu removi a glândula de Bartholin da paciente. Eu cauterizava e não parava de sangrar. Eu cauterizava e não parava de sangrar. Aí eu falei, meu Deus, o colega já teve que entrar na cirurgia de emergência. Naquele momento, nitidamente, alguém soprou no meu ouvido. Vem fazendo uma sutura em chuleio de dentro para fora. Só na primeira passagem o sangramento parou. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu ainda era residente, médico. Então, assim como eu nunca estou sozinho, nenhum médico, nenhum da Terra está sozinho. E outra coisa, peço a Deus que quando eu passar para o outro lado, que me seja permitido me aproximar de algum colega, e assim como tenho a intuição dar também outros quando estiver no outro plano de existência. O que você nos falou aqui sobre recomposição de estruturas atômicas e subatômicas, etc., da parte desses espíritos, você acredita que será possível, dados os desmandos da humanidade para furar a nossa camada de ozônio, que é a nossa proteção, todos sabemos, mas que já está muito comprometida, você acha que os espíritos poderão, será possível, a recomposição da nossa capa planetária ozônica? A amiguinha querida, imortal, minha irmãzinha na próxima encarnação, que vai me ajudar a incendiar o mundo. Já nesta, somos irmãos. Não, na próxima nós vamos incendiar o mundo. Vamos botar esse mundo pelo avesso. Você sabe, até melhor que eu, que nós estamos orientados, comandados por um Cristo planetário, um espírito que atingiu tamanho grau de evolução em ciência, em tecnologia, em sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. Isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Esse espírito vai deixar que a nossa camada de ozônio desapareça? Claro que não. Foi o que sempre aconteceu na história da humanidade inteira. As soluções que nós tanto necessitamos, que nós tantos precisamos, que nós tantos ansiamos, chegarão por espíritos por ele preparados, no momento que nós atingirmos o merecimento. Eu vou usar agora um saco de plástico e vou jogar ele para fora da janela do meu carro. Que se dane, que venha alguém que pegue e bote no lixo, eu não quero nem saber. Essa é a atitude do nosso modelo e guia. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus.
Se ele tivesse no meu lugar, é isso que ele faria? Bom, então, continuamos plantando aquilo que vamos colher. Então, eu não posso plantar o bem como posso plantar o mal. Grande parte dos recursos, pelo menos no nosso país, destinados à educação são desviados. Parte dos recursos destinados à saúde são desviados. Nós sabemos que isso aconteceu no Rio de Janeiro. Se esses indivíduos soubessem o que os aguarda, que eles vão voltar, talvez, nesse planeta, ou então em mundos ainda mais inferiores que os nossos, eles estariam destruindo a natureza como estão destruindo. Só sobra 12% da Mata Atlântica. Nós sabemos o que está acontecendo com a floresta amazônica. Se eles tivessem, ou vão ter mais cedo ou mais tarde, a certeza de que voltarão em outros corpos, como é que eles vão acabar com a natureza desse planeta? Então, há limites que não serão ultrapassados. E esses limites estão traçados por um Cristo planetário. Agora, o comportamento meu pode ser tão assim destrutivo que eu não vou poder encarnar nesse planeta, não. Quando ele passar por um planeta de regeneração, o meu peso específico do meu perispírito não vai se coadunar com o peso específico de cada planeta, com esse planeta que vai ser um peso específico mais leve. Eu vou reencarnar num planeta que pode estar até na Idade da Pedra em relação à Terra. Eu vou reencarnar como pithecantropo, como Neandertal, como australopiteco, como pré-humano. Agora, eu vou levar o conhecimento que eu adquiri e posso acelerar a evolução da humanidade desses planetas com o conhecimento que eu adquiri aqui. Isso aconteceu com os Zé lá da Capela. 7 milhões de espíritos vieram para cá. Entendeu? Então, essas soluções virão. Isso que você perguntou, pode ser feito? Pode. Agora, quem sabe como fazer? Há uma pesquisa sobre a purificação do Oceano Pacífico. Foi desenvolvido um sistema, foi desenvolvido um programa para limpeza do Oceano Pacífico. Essa limpeza levaria em torno de 7 anos e meio. Ainda não saiu do papel. Ainda não saiu do papel. Existem trabalhos com micro-organismos bacterianos que sabem como consumir o plástico. Ainda não saiu do papel. Ainda não saiu do papel. Então, o valor da riqueza material continua acima da riqueza espiritual. Isso é uma das características de um planeta de provas e expiações. Claro que eu tenho as preocupações com tudo que está acontecendo no planeta, mas eu deposito a minha confiança em quem? Nesse Cristo planetário que, segundo a última figura que eu apresentei hoje na nossa palestra, traz nas mãos o planeta Terra. É nele que eu vou depositar minha confiança. Eu sei disso, eu também acredito nisso, claro, que a capa vai ser recomposta de alguma forma, que o Cristo planetário conhece e saberá providenciar, ou ele próprio ou as condições necessárias. Mas era uma espécie de uma provocação para você. Evangélica. Sim, mas eu posso até lembrar o que eu já devo ter contado para você, do desaparecimento de um relógio de punho meu de metal. E não foram espíritos evoluídos que fizeram isso, foram espíritos brincalhões e mal intencionados. Um relojão de metal, como é que eles desmaterializam, levam para um universo paralelo e depois foi trazido para cá pelos espíritos da Falange de Frei Luís? Quantos átomos tem um relógio? Então, se eles sabem fazer isso com um relógio, não saberão fazer isso com a camada de ozônio da Terra? Claro que sabe. Claro. Claro que sabe. O Paulo César, o nosso querido companheiro também, Moacir Costa de Araújo Lima, que é físico quântico e que também está na programação, ele é amigo aqui, frequenta como você o ICEB há bastante tempo, e ainda nesta programação deste semestre, ele já nos disse aqui que os nossos pensamentos como ser coletivo, porque a humanidade é um ser coletivo, está lá em A Gênese, o nosso querido codificador Allan Kardec nos diz isso,
A humanidade, como ser coletivo, evidentemente está emitindo vibrações, porque nós somos energia, nós somos pensamentos num ser coletivo. Então, o Moacir disse que, pelo entendimento da quântica, grandes grupos podem chegar pelos pensamentos negativos até a provocar fenômenos, nós diríamos naturais, chamaríamos naturais, físicos, né? Ele diz isso. Aliás, eu fiz uma palestra no Grupo Espírita André Luiz, aqui do Rio de Janeiro, no dia 30 de abril de 2020. Tinha só um mês, mais ou menos, de proclamada, digamos, a pandemia. E lá eu citei que o André Luiz fala sobre isso em algumas obras, mas eu vou lembrar aqui, Os Mensageiros, ele diz que nessas aglomerações de grandes cidades, no plano espiritual, há uma aglomeração, digamos assim, de pensamentos negativos que promovem essas circunstâncias. E estudando as pandemias, inclusive desde o lado de Atenas, isso sempre aconteceu com as grandes coletividades. O que você diz a esse respeito? Eu sou absolutamente de acordo, e lembrando o que eu falo em algumas apresentações minhas. Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Vão desabar. Sob que forma? Pandemias, maremotos, terremotos, guerras, aflições, tudo isso que nós estamos vendo acontecer no nosso planeta. Agora, tem uma comparação que às vezes eu faço, que a turma gosta. Vamos imaginar que a Nádia do Cotuvale venha me fazer uma visita. Só que ela vai fazer a visita de surpresa. Ela quer me fazer uma surpresa. Tudo bem. Só que ela não sabe que eu, que moro no segundo andar, naquele dia que ela vai me fazer aquela surpresa, estou mudando para o terceiro andar. Quando ela chegar na minha casa, como é que ela vai encontrar o meu apartamento? Todo revirado, móveis desmontados, trouxa de roupa para cá, para lá, panela. Eu estou mudando do segundo para o terceiro andar? É o que eu acho que está acontecendo com o planeta Terra. Nós estamos subindo de andar. Então, estamos vendo essa confusão toda, principalmente que fica mais assim evidente com as ferramentas da tecnologia de comunicação. O que está acontecendo no Japão, nós estamos sabendo. O que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Ucrânia, nós estamos sabendo imediatamente. Eu tenho informações científicas que chegam a mim no mesmo dia em que elas tenham sido publicadas pela internet. E quando eu não tinha essa ferramenta, eu tinha que ir lá para a biblioteca de Manguinhos, e procurar os artigos que eu queria. E algumas vezes eu chegava e alguém já tinha passado antes de mim e arrancado a página. O artigo não estava mais na revista. Isso não acontece mais hoje. Eu tenho internet. Então, quer dizer, daqui a pouco essa nossa tecnologia vai permitir até que nós nos comuniquemos com desencarnados pelo nosso telefone celular. Então, estamos no caminho. Agora, a ciência vai desempenhar um papel fundamental. Na hora que a ciência comprovar a verdade, que é da justiça divina, que está na nossa consciência, você vai fazer mal a quem? Bem, a transcomunicação já está aí, né, Paulo César? Já está aí. Tem um livro escrito pelo Rocha Lima falando Mensagem dos Espíritos pelo Telefone. Foi montada uma pequena pirâmide no Lar de Frei Luís com um telefone e um médium de efeitos físicos por perto. E através da comunicação telefônica com a casa de Luiz da Rocha Lima, espíritos materializados entravam em contato com ele. E o chamado do telefone era diferente do que nós tínhamos naquele telefone, nesses telefones fixos de hoje em dia, né? A campainha era diferente. E, através dessas comunicações, orientaram o presidente Luiz da Rocha Lima os processos administrativos do Lar de Frei Luís, que hoje é o maior centro espírita do Rio de Janeiro.
Você sabe? Isso não pode acontecer com os nossos governantes também? Sim. Sabe com quem aconteceu isso? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Não através de espíritos materializados, mas através de comunicações mediúnicas orientaram ele com relação à Guerra de Secessão. Você sabe, eu recebi uma mensagem de transcomunicação na época em que nós tínhamos secretária eletrônica. Lamentavelmente, teve um dia que eu acho que eu fui lá e cliquei errado e ela desapareceu. E há uma outra que eu suspeito que tenha sido também. Mas, enfim. Paulo César Frutuoso, quer dizer mais alguma coisa? Se não tiver mais perguntas, a gente dá as nossas palavras finais, né? Isso. Olha, nós temos aqui umas informações. Existe o Spirit Box, que o Carlos está mandando. E o Cris está dizendo gratidão, quanto importante é este tipo de iniciativa. Eu quero agradecer a você, o ICEB agradece a você, Paulo César, mais uma vez a sua presença, a sua datividade no partilhamento de conhecimento e das suas experiências, inclusive pessoais, abrindo a sua experiência pessoal para todos nós, e isso é uma prova de grandeza e de elevação do seu coração. Eu quero agradecer a todos que permaneceram conosco, vibrando, e nós hoje juntos tivemos uma experiência comum de altíssimo quilate vibratório, porque conseguimos juntos, pela força da prece, pela união dos nossos pensamentos, conjugados, voltados para o mesmo objetivo, nós conseguimos uma bênção. Então, agradecendo a companhia de todos, queremos agradecer, eu vou agradecer agora também, muito especialmente, com emoção, esse presente, ganhamos um presente hoje, recebemos um presente no ICEB hoje, e depois, Paulo César, para mantermos a tradição, você encerra com aquela sua forma especial com que você tem encerrado os nossos encontros aqui no ICEB. Mas antes, juntos, ao te agradecer, Paulo, ao agradecermos, mestre querido, ao nosso querido irmão, companheiro, nosso amigo, Paulo César Frutuoso, por ter estado aqui conosco, mais uma vez partilhando os seus conhecimentos, mas também Jesus, pela resiliência que ele demonstrou no estricto senso do dever que tinha aqui a cumprir perante o ICEB, perante o plano espiritual, perante o teu coração, Jesus, para nos trazer esses ensinamentos. Um esforço que nosso querido Paulo César Frutuoso desenvolveu irmanado com o nosso querido Carlos Nascimento, que é o nosso técnico, nosso amigo, nosso querido irmão também, que foram os instrumentos para operacionalizarem a retomada do nosso estudo pela força do nosso pensamento coletivo aqui, enquanto os nossos irmãos estavam empenhados nesse esforço. Jesus querido, nós recolhemos com emoção profunda, com humildade, neste dia que é um dia que está gravado na história do nosso coração, da nossa fé, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Que a tua paz, a tua luz continuem a verter por sobre o Instituto, por sobre os nossos mentores e por sobre todos os que aqui estiverem referenciados, estiveram referenciados e ainda virão a estar referenciados ao nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecendo, portanto, Jesus, o presente que recolhemos com humildade, alegria e imensa, profunda gratidão hoje no ICEB. Nós ainda te rogamos, possas permitir que vibremos também em gratidão aos nossos anjos da guarda, a Maria e a todos os nossos mentores queridos. Nós vamos acompanhar
querido irmão de luz, nosso querido Paulo César Frutuoso, para, como sempre, encerrar aqui a nossa reunião com a sensibilidade do seu coração, que busca também o de todos nós. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Já raiou a bela aurora do novo dia que cresce. Vamos todos, sem demora, entrarmos em estado de prece. Que o bondoso e meigo Jesus, nosso guia, mestre e Senhor, nos ilumine com sua luz e nos proteja com seu amor. Que os que se dizem inimigos possam aceitar o perdão e se transformar em amigos com a força desta oração. Que os que governam a terra, sejam crentes ou ateus, eliminem a fome e a guerra para a maior glória de Deus. Oremos por Frei Luís, por sua obra também, por todo o grupo unido e feliz, por todo o sempre. Amém. Que Deus esteja conosco, nos auxilie nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, espíritos ainda nos primeiros estágios da evolução, mas que já temos a sagrada luz no fim do túnel, que é o Consolador prometido por Jesus. Imensamente grato pela oportunidade de aqui estarmos, pela honra de participarmos de um banquete tão, digamos, erudito, e lembrando que estamos rodeados durante esses encontros por uma multidão de irmãos desencarnados que aproveitam essa nossa troca de ensinamentos para aumentarem também o seu conhecimento. Graças a Deus que assim seja.